vamos iniciar a sessão desta quinta-feira, dando as boas-vindas ao desembargador Glauber Rego, a juíza convocada, doutora Neise, e também as boas-vindas ao ilustre procurador de Justiça, doutor José Alves, da 4ª Procuradoria de Justiça, que já é uma pessoa já afeita aos assuntos pertinentes a esta Câmara. Sejam bem-vindos. Obrigado, desembargador. Declarando aberta a sessão, passemos ao procedimento previsto no regimento interno. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Glauber. Aprovo, senhor presidente. Doutora Maria Neise. Aprovado. Aprovada a unanimidade. Expediente, Ana Cláudia. Não há, excelência. Expediente não há. Então, passemos da sequência. Conferência e assinatura de acordo do desembargador Glauber Rego. Nenhum, senhor presidente. Doutora Maria Neise. Não tenho, presidente. Eu também não tenho. Então, passemos aos julgamentos propriamente ditos, as tradicionais sustentações orais. Há um habeas corpus de número 35 da pauta do PJE. Eu sou o relator. É o habeas corpus com o número 080-3568. O advogado é a doutor José, desculpe, consta como doutora Elizabeth Nascimento, mas inscreveu-se para a sustentação o doutor José Ides Barbosa de Oliveira. Está presente? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensada a leitura do relatório, eu peço que Vossa Excelência abra o som, porque eu estou percebendo aqui que está desligado. O seu som. Abriu. E Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, Excelência. Quero primeiro fazer as saudações aqui a Vossas Excelências, ao Procurador de Justiça, aos servidores e advogados, a todos aqueles que fazem esse serviço tão importante, tão essencial para a Justiça. Desembargadores, o que traz a defesa a fazer citação oral é acerca de um processo oriundo da comarca de Luiz e Floresta, e, na ocasião, no dia 28 de novembro de 2019, houve uma prisão em flagrante. E, nessa prisão em flagrante, o depoimento dos condutores, no caso dos 2 agentes policiais militares, que conduziram o flagranteado até aquela delegacia de polícia. Na ocasião, foi feito o ADPF, e o que é mais interessante é que o flagranteado ele foi lesionado, ele foi ferido por um disparo de arma de fogo, supostamente advindo de uma das armas dos agentes. Na ocasião em que os depoimentos dos agentes eles são totalmente iguais, ponto, vírgula, não muda em nada. E não traz nenhum detalhe acerca de como foi que ocorreu essa lesão. Da mesma forma, a Polícia Civil também não fez nenhum tipo de indagação, aquela condução, aquele procedimento, para saber como de fato ocorreu aquilo ali. Então, o que acontece? Não tinha audiência de custódia na época ainda, para que a pessoa flagranteada fosse presencialmente a presença do magistrado, e apenas as formalidades foram cumpridas, o magistrado homologou o flagrante, na sequência o magistrado converteu a prisão em preventiva, sem que soubesse que estava convertendo a prisão preventiva de alguém que estava lesionado por um tiro em decorrência daquele flagrante. No primeiro pedido de liberdade que foi feito por esta defesa, a defesa pugnou ao Ministério Público daquela comarca que pudesse investigar a prática daquelas condutas para saber se houve tortura por parte dos policiais. Na ocasião também, a defesa pugnou
para que fosse dado ciência para as corregedorias da polícia, para que elas pudessem tomar alguma posição acerca daquela ocorrência. E, pasmem, senhores, o Ministério Público disse que não encontrava nenhum indício, o Ministério Público disse que não ia se pronunciar acerca daquele caso porque não via nada de anormalidade. Porque essa defesa acha que isso é um desrespeito pelos direitos humanos, tendo em vista que não tem clareza do que de fato ali aconteceu, e não é porque a polícia goza da sua fala como agente público que isso possa ter uma veracidade de forma absoluta. Então, a defesa vem aqui, primeiramente, a trazer e a dizer que entende que essa prisão ela é uma prisão ilegal, tendo em vista que não tem clareza e que há indícios de que pode ter havido tortura naquele caso. Então, existe um jovem hoje de 19 anos que faz 7 meses que está recluso ali dentro, um jovem que tem primariedade, um jovem que tem bons antecedentes. Não existe nenhum caderno inquisitório com nenhum elemento cabal próprio dizendo que aquele jovem tem envolvimento com nenhum tipo de organização criminosa ou uma reiteração criminosa, até pelos seus antecedentes, e a defesa pugna pela liberdade daquele jovem. Então, Excelência, só para registrar, talvez isso não seja tão usual na nossa defesa, mas eu quero registrar que a assistência que a lei de execução penal ela prevê que o Estado deve subsidiar, infelizmente, ela é colocada no lixo, porque a família gasta aproximadamente por mês mais de R$ 200 de alimentação, aliás, melhorando, não de alimentação, mas de vestimentas, de remédio. Aquele jovem ficou ali dentro lesionado por esse período todo. Uma família que arcou com todas as despesas. O Estado não arcou com nada. E nós vemos o Ministério Público daquela comarca inerte com relação a esse caso. Então, Excelência, eu venho passar agora um pouco a trabalhar, já que se diz que a principal, o argumento que finca a prisão preventiva é a garantia da ordem pública, e eu venho trazer para os senhores que a gravidade, que é muito debatido, a gravidade do tipo penal, ela não pode ensejar simplesmente na privação cautelar de alguém sem que não haja elementos concretos. O próprio NUT, o STJ, já vem trabalhando dizendo que o simples fato de argumentar com base porque o crime ele foi praticado por violência ou grave ameaça, isso é isso do tipo penal do roubo. Porque foi com arma, isso majora a pena. Porque foi concurso de pessoas, isso também majora a pena. Então, não pode, com base apenas nessas informações, simplesmente decretar uma cautelar como antecipação de uma pena. Então, Excelências, o pedido que a defesa, mais uma vez, vem ratificar perante essa Corte de Justiça, perante a Câmara Criminal, é de que possa ser reconhecida a ilegalidade da prisão e, como diz o artigo 5º da Constituição 65, no seu inciso 65, que seja imediatamente posto em liberdade o jovem Gabriel, corroborando com o artigo 310, inciso 1. Entende também que, caso Vossas Excelências não entendam pela ilegalidade da prisão, porque está extemporaneamente, que Vossas Excelências possam entender pelo artigo 316 do Código de Processo Penal e dar a liberdade daquele jovem para que ele possa responder, dentro da presunção de inocência, o processo em liberdade. Subsidiariamente, a defesa requer, com base no artigo 282, parágrafo 6º, Vossa Excelência, que possa, já que a prisão preventiva ela somente pode ser decretada quando não for cabível nenhuma outra medida diversa da prisão, lá do artigo 319, que esse dado, que essas informações, elas sejam levadas em consideração também. E requer ainda, Excelência, que seja qual for a decisão de Vossas Excelências, que seja dado ciência, que seja notificada as corregedorias de polícia daquele município,
daquela comarca ali, para que haja uma apuração se houve ou não tortura. Dessa forma, Excelência, finalizando a defesa, requer a defesa a expedição de alvará de soltura em favor de Gabriel Oliveira da Silva. É dessa forma que se manifesta a defesa nesse caso. Muito obrigado pela sua manifestação. O Ministério Público pretende, com a palavra, o representante do Ministério Público. Excelência, apenas para reiterar o parecer que foi elaborado pela Terceira Procuradoria de Justiça. Inicialmente, uma matéria preliminar com relação ao não conhecimento parcial da ordem impetrada, levando em consideração que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. E no mérito, Excelência, pela denegação da ordem, levando em consideração que o Ministério Público entende que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que não é, pelo menos até o momento, conveniente a substituição por medidas cautelares ou até mesmo pela soltura. Só essa posição do Ministério Público, Excelência. O voto já foi disponibilizado, os dois outros julgadores já tiveram acesso, e por uma questão até de economia, o advogado vai ter integral acesso também, aí eu vou me restringir a ler o final da emenda, em que digo que a ordem é parcialmente conhecida e nesta parte denegada, em consonância com o parecer da Terceira Procuradoria de Justiça. Peço o voto do desembargador Glauber Rego. Presidente, parabenizo o advogado e acompanho Vossa Excelência. A doutora Maria Neise. Acompanho o relator, Excelência. Vossa Excelência. Muito obrigado. Proclamo que, a unanimidade, a Câmara acompanha o voto do relator. Próximo. Obrigado, senhores. Muito obrigado também, doutor. Por nada, doutor. O segundo é o de número 34 da pauta. Também da minha relatoria, é o habeas corpus, de número 080-1338. O paciente é Ivan Noronha e o advogado que vai fazer a sustentação oral, a advogada, doutora Anne Daniele Cavalcante de Medeiros. Aqui não colocaram se é OAB-RN. Deve ser RN, não é, doutora? Vossa Excelência é da OAB daqui, né? Pois bem, está confirmado. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para proceder. Desembargador, a ordem está sendo concedida. A lembrança de Vossa Excelência, mas foi o ato que muitas vezes o advogado insiste, porque ele é contratado tão apenas para sustentação oral, não é o caso da ilustre advogada, mas eles fazem questão. O desembargador Glauber é testemunha disso, e Vossa Excelência também o é. Nós estamos concedendo, doutora. Doutora Anne, estou sem som, doutora, preciso ouvi-la. Não estamos ouvindo. É preciso gravar que Vossa Excelência ou dê um sinal positivo, para pelo menos no visual, se concorda com o que fazer a sustentação oral mesmo assim. Não ouvindo, não. Não quer. Não quer? Certo. Então, muito obrigado e proclamo que, à unanimidade, a Câmara concede o habeas corpus. Muito obrigado, doutora. O terceiro é o de número 33 da pauta, é um habeas corpus também coliminar, número 080-4668, relatoria da desembargadora Maria Neise, e o advogado é doutor Fernando Emanuel Antunes da Silva Júnior. Doutor Fernando Emanuel Antunes da Silva Júnior. Está presente? Ana Cláudia, há registro da presença dele? Não há. Não chegou em tempo. Eu concedo a palavra à ilustre relatora. Se Vossa Excelência puder abreviar, doutor, sem cercear o seu direito de manifestar-se, mas por uma questão de praticidade, siga os exemplos do desembargador Glauber, que é muito conciso, convenientemente. O voto já está disponibilizado, Excelência. E eu estou denegando a ordem. Estou conhecendo e denegando a ordem. Já consta o voto disponibilizado. Desembargador Glauber, como vota? Eu acompanho a relatora, senhor presidente.
E eu também acompanho e proclamo que, por unanimidade, a Câmara acompanha o voto da relatora. Próximo processo. Da pauta é o de número 32, também o habeas corpus, e também da relatoria da doutora Maria Neise. O advogado é o doutor Rodrigo Oliveira Martins, e o réu chama-se Gustavo Gomes de Lima. O advogado está presente, doutor Rodrigo Oliveira Martins. Sim, excelência. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Pode proceder. Muito obrigado, excelência. Primeiramente, bom dia a todos. Saúdo o presidente da Câmara Criminal, o doutor Gilson Barbosa, o desembargador Albert Rego, a doutora Maria Neise, hora convocada para participar dessa sessão, e o excelentíssimo procurador, representante do Ministério Público, doutor José Alves, e aos demais eventuários dessa casa, e os excelentíssimos advogados que se encontram presentes nessa sessão. Excelências, primeiramente, esse impetrante entende que o habeas corpus, ele é uma ação de procedimento sumário que não cabe dilação probatória, ou sequer existe uma cognição limitada. Portanto, excelência, não busco nesse habeas corpus o mesmo nível de profundidade de cognição que se faz no processo de conhecimento, onde, obviamente, se discute o mérito. Por esta razão, excelência, não pretendo discutir sobre absolvição, culpabilidade, sobre absolvição, inocência, muito menos. O fato, excelência, conforme demonstrou o juiz nas informações, juiz de piso, de se tratar de um processo complexo, de 9 réus, vários volumes, não se demonstra nesse presente habeas corpus um obstáculo para o não conhecimento e provimento. Até porque, excelência, eu não estou sustentando sobre a produção de provas e teses meritórias de 9 réus. É muito simples a minha sustentação oral e a defesa da qual aqui sustento. Estou sustentando sobre a ilegalidade da decisão de indeferimento, da revogação preventiva de um único réu, do qual, no seu pedido em apreço, não foi decidido na forma como expressa o Código de Processo Penal, esse que dita a regra do jogo processual. Então, excelência, a minha sustentação reside na pretensão de discutir o que é legal e o que não é. Esse é o cenário do habeas corpus. O primeiro ponto que se analisa é a ausência de contemporaneidade, a ausência de fatos novos para a manutenção da prisão preventiva. A Lei 13.964, como fartamente Vossa Excelência tem conhecimento, demonstra que, no tocante às prisões preventivas, exige do julgador a demonstração de concretude e atualidade de demonstração do perigo liberdades. Nesse mesmo sentido, e é justamente sobre esse artigo que eu falo, o artigo 315, parágrafo 1º, ordena que o julgador deverá indicar concretamente a existência de fatos novos e assim por diante, para justificar aquela medida que foi proferida. Portanto, não é mais cabível, excelência, sob esse novo marco processual, o emprego dos núcleos verbais, previsto no artigo 312, desamarrados da necessidade da demonstração concreta do perigo da liberdade, seja por fatos novos provenientes de informações do processo, seja pela atualidade, seja para concretude e para a manutenção da prisão. Portanto, sobre a ótica da lei, não é mais admissível manter alguém preso, em especial no caso em apreço, com base em elementos pré-processuais, inquisitoriais, que remontam um cenário de 3 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Nós estamos em 2020, o réu se encontra preso desde 2019, desde a decretação da prisão preventiva, proferida pela decisão no dia 20 de março de 2019, essa que usa elementos da investigação de 2018 dos fatos do crime de 2017. Ou seja, o réu, em caso, foi preso 2 anos após a primeira investigação. Nós estamos em 2020 e hoje ele faz 1 ano e 3 meses que se encontra preso em razão disso. Por isso que se pleiteia a revisão dessa decisão, porque não verifica atualidade, no caso em apreço. O juízo em apreço, o juízo piso, assim como eu, junto aos autos, a decisão, inclusive para fins de demonstração, de informação, de recebimento da decisão, essa que eu mencionei, datada dia 20 de março de 2019. Decisão essa que é utilizada na decisão de deferimento da prisão preventiva como coluna central para a denegação do pedido de revogação. Ou seja,
eu trago a informação que da decisão que foi de deferimento, de 50 parágrafos, 20 são Ctrl-C, Ctrl-V da decisão de recebimento da denúncia em 2019, que trata dos elementos de 2017 da investigação de 2018, vindo o réu apenas ser preso em 2019. No caso em apressos, Excelência, o juiz de piso se limitou em apenas reproduzir o conteúdo da denúncia, obviamente translaçando aí as entrelinhas da manifestação da defesa, contextualizando com a petição da defesa, para manter a decisão, não indicando concretamente aí que a tese, a existência de fatos novos e atuais que justificasse aquela decisão, o que viola por si só, no entendimento dessa defesa, o artigo 315, parágrafo 1º. Por esta razão, nesse primeiro momento, a decisão atacada, por si só, não serve para manter alguém preso, pois não observa que está expresso em lei, e esse é um conteúdo de formalidade previsto no Código de Processo Penal. No segundo ponto, a defesa verificou a ausência de fundamentação, que seria o emprego de conceitos que se prestaria para qualquer outra decisão. Não é mais legalmente admissível, tão somente a decisão ser fundamentada, o emprego de conceitos jurídicos e conceitos abstratos, não se atendo à realidade dos fatos. O artigo 315, parágrafo 2º, eu até não gosto de ficar mencionando os artigos, é um absurdo, diante de Vossas Excelências, do conteúdo de Vossas Excelências, mas a decisão, como é um marco processual, uma novidade processual, faz necessário fazer esse conceito, que diz no artigo 315, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º, que não será considerada fundamentada qualquer decisão judicial que empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto com a existência do caso. Ou invocar, e aqui seria o caso concreto, motivos que se prestariam para justificar qualquer outra decisão. O juiz de piso empregou os conceitos do artigo 312, alegando que a liberdade do paciente compromete a garantia da ordem pública a conveniência da instrução. No entanto, não expressou concretamente, não está expresso naquela decisão quais eram os motivos relativos ao paciente. Ora, essa defesa trouxe informações SHC, e também ao juiz de piso é ciente disso, que desde o início do procedimento, desde a fase de investigação, o réu se apresentou voluntariamente por todos os atos processuais desde o inquérito, desde 2018, desde abril de 2018. Ele é guarda municipal, tem conhecimento da lei, se apresentou voluntariamente para a prisão processual quando foi decretada, da qual eu acompanhei para a apresentação da prisão, construiu defesa, foi o primeiro réu a apresentar a resposta de acusação, isso em 2019 ainda. Não se verificou notícias que o réu tenha obstacularizado as investigações, que tenha falado com testemunhas, que tenha contrato com outros réus. Por si só, não há demonstração de garantia de violação da ordem pública, e menos afetação da instrução processual. Ora, eu coloco na sede do pedido de revogação que o réu mora a cerca de 600 metros do fórum, trabalha 400 metros, ele é da Guarda Municipal, ele mora em frente onde ele trabalha e mora a 600 metros do fórum, sendo possivelmente sendo à disposição tanto do Poder Judiciário, como for o caso de qualquer outra informação que precise prestar. O último ponto, Excelência, com base nisso, desculpe, em razão desse emprego de conceitos jurídicos indeterminados em relação à garantia da ordem pública e em razão da afetação da instrução, da conveniência da instrução processual, de maneira que eu identifico, e Vossas Excelências, se fossem entender-se pelo mesmo lado, entende que não há qualquer fundamentação idônea para que essa decisão seja considerada válida, o que está ferindo, do meu ponto de vista, no ponto da defesa, o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º do CPP. Como não se bastasse, e aí se eu chego ao último ponto, houve um precedente invocado pela parte, que aí é vital para a compreensão e até pelo pedido, para a análise do pedido, que era que o mesmo juízo de piso, não o mesmo juiz, mas o mesmo juízo, entendeu pela revogação da prisão preventiva, no caso de um outro réu, que eu menciono no habeas corpus, entendendo pela revogação da prisão preventiva, por considerar que aqueles elementos, os perigos da liberdade, a conveniência da instrução, já estão ultrapassados porque remontam ao cenário 2 anos atrás. Inteligentemente, em atenção ao que foi proferido por aquele juízo, a defesa apresentou também o pedido de revogação, justificando naquele momento que as situações eram parecidas. Inclusive, o réu, assim como o paciente Gustavo Gomes de Lima, também tem 2 processos. Então, não era uma justificativa de
virar, e assim, para termo de analogia, um ping-pong. Não solto porque ele tem um processo também, respondendo outro processo. Não solto aqui porque ele também tem um outro processo. A discussão é acerca daquele processo e sobre aquela forma de julgar inerente àquele pedido que foi feito. Nesse sentido, Excelência. Foi de menos de 30 segundos. Pronto. Antes posto, Excelência, com base no artigo 315, o parágrafo 2º, inciso 6º, o juiz deixou de invocar o precedente invocado sem demonstrar distinção ao caso. Portanto, o que foi dito, Excelência, requer o conhecimento presente habeas corpus para a concessão da ordem de habeas corpus em favor de Gustavo, salvo se não exista outro motivo para sua prisão, com a aplicação das medidas diversas cautelares da prisão, Excelência. Agradeço a atenção. Muito obrigado, é o que perde o deferimento. Doutor Por nada, Rodrigo, e dou a palavra à doutora Maria Neise. Não, antes, desculpe, o Ministério Público vai usar a palavra. Excelência, inicialmente, parabenizo o paciente Gustavo Gomes de Lima por ter contratado o doutor Rodrigo Martins. Não vai ser por falta de defesa afetiva que o paciente vai questionar a liberdade dele. Então, parabéns, doutor Rodrigo, pela Muito obrigado, decisão e pela argumentação. Entretanto, enquanto Vossa Excelência estava emitindo o seu pronunciamento, eu estava dando uma olhada, porque o parecer não é da minha procuradoria, é da 10ª Procuradoria, e verificando a situação dos autos. Então, pela análise que eu fiz, eu vou manter a posição da 10ª Procuradoria, levando em consideração, a meu ver, a gravidade da participação, trata-se de guarda municipal, e pelas informações, seria de uma forma auxiliado, ou pelo menos encobertado, vários homicídios praticados naquela região de Ceará-Mirim. Então, a posição do Ministério Público, Excelência, é pela denegação da ordem, levando em consideração que se trata, pelo que se apura até aqui, de um grupo de milícia privada, com acusação de dezenas de homicídios naquela região. Essa é a posição do Ministério Público, Excelência. Doutora Marina Neise, relatora, com a palavra. Parabéns ao advogado pela brilhante ostentação, aliás, pela brilhante defesa. E eu, em homenagem, eu vou ler aqui sucintamente o meu voto. Conheço da ordem, no mais, sem razão impetrante. Com efeito, o decreto primeiro do ato constritor observou a premência de resguardar a incolumidade pública e a conveniência da instrução criminal. Ponto 1. Havendo a autoridade coautora constatado o binômio materialidade e autoria, com enfoque para a gravidade concreta dos crimes, sua repercussão social, a posição do acusado, que é guarda municipal, e a vulnerabilidade social das testemunhas. Neste aspecto, devo frisar as peculiaridades legais do novel pacote anticrime, a Lei 13.964/19, não esvaziam a necessidade de se manter o encarceramento. Isso porque o magistrado de origem grifou do plexo probante a articulação dos implicados para constranger testemunhas, subsistindo a necessidade da constrição e seus motivos ensejadores. Start, a par de tudo quanto revelado a partir das razões erguidas por Sua Excelência, sobressai claramente o perículo libertário. Outro sim, ainda consta do caderno processual o registro da ação penal que tramita em face do paciente, igualmente acerca de crime doloso contra a vida, no âmbito da organização criminosa ora observada, e com prisão preventiva igualmente decretada, indicando a propensão e prática de ilícitos. Em casos deste jaez, vem repisando o STJ. Eu
abro aspas, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidências, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso. Portanto, tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. Neste contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficiente para resguardar a ordem pública. A relatoria é do ministro Antônio Saldanha Palheiro, sexta turma, julgada em 11 de fevereiro de 2020. Fecho aspas. Daí, bem demonstrados os requisitos da medida cautelar, não se cogita o desalinho da constritiva em crimes de tal jaez, onde as provas indiciárias são bastantes para aplicar o primado indúbio pro societate, sem configurar malferimento à presunção de inocência, porquanto não se exige, neste momento processual, a prova cabal para a preventiva. Ato contínuo, no imanente à aduzida ausência de contemporaneidade e fatos novos a sustentar a medida extrema, ponto 2, penso acertado o entendimento do colegiado de juízes àquela oportunidade, harmonioso com a jurisprudência pátria, consolidada pela segregação cautelar em correspondência temporal com a investigação, em caso respondendo a aditamento da denúncia na ocasião e não com a data dos crimes eventualmente praticados consoante o STJ mutatis mutandis. Melhor sorte não lhe assiste quanto à suposta inobservância da extensão de efeitos por ostentar condição pessoal assemelhada ao preso Eliabe Franco Ferreira, agraciado com soltura na origem, com aplicação de medidas cautelares, ponto 3, porquanto não trouxe a lume o cotejo analítico detalhado da identidade das casuísticas, impossibilitando o exame comparativo por esta Corte, notadamente frente a todas as evidências acima indicadoras dos requisitos da preventiva. Por derradeiro, mantida a coerência do raciocínio no pertinente à idoneidade da clausura, reputo inapropriada a conversão em medida diversa. À vista do exposto, em consonância com a 10ª Procuradoria de Justiça, denego a ordem. É o meu voto, Excelência. Obrigado, doutora. Com a vista ao Ministério Público. Olha, vai usar da palavra? Ministério Público? Já utilizei, Excelência. Está certo. Então, passemos o voto do desembargador Glauber Rego. Presidente, eu peço vista em mesa aqui, até o final da sessão eu prefiro... Concedida, desembargador. Concedida. Obrigado. Passemos, então, ao processo seguinte. É o de número 52 da pauta. É um habeas corpus. Agora, desta vez, da minha relatoria, tendo vogais a doutora Maria Neise e o desembargador Glauber Rego. Advogado, doutor Gutenberg Alves de Souza, está presente? Gutenberg Alves de Souza, está presente? Ana Cláudia, há registro da presença dele? Não. Passemos, então, ao julgamento propriamente dito. O voto foi disponibilizado, eu distribuí com os demais. Sim, o Ministério Público não vai precisar de falar, né? Não, Excelência, não há necessidade. Tá, muito obrigado. Então, eu distribuí já o voto com os colegas e acho que a emenda é suficiente. No final dela, eu digo que a ordem conhecida e denegada em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça. Peço o voto da doutora Maria Neise. Com o relator, Excelência. Desembargador Glauber Rego. Acompanho Vossa Excelência. Proclamo que, a unanimidade, a Câmara denega a ordem do habeas corpus. O próximo é o de número 53
também da minha relatoria, é um habeas corpus com pedido de liminar. Advogados, doutor Daniel Magno de Vasconcelos e doutor Gabriel Bulhões. Qual dos dois está presente? Doutor Daniel Magnus e doutor Gabriel Bulhões. Ana Cláudia, há registro? Não havendo registro, passemos ao julgamento. Eu distribuí com os colegas o voto e, no final da emenda, que é bem pequena, eu digo agravo. Agravo. Eu quero retificar que, quando eu proclamei o processo, eu falei em habeas corpus, mas não é habeas corpus, é agravo interno em habeas corpus. E, no final da minha emenda, eu digo agravo conhecido e desprovido. Peço o voto da doutora Maria Zeneide. Neise. Acompanho o relator, Excelência, que é Vossa Excelência. Desembargador Glauber. Acompanho Vossa Excelência. Proclamo que a unanimidade a Câmara acompanha o voto do relator. Próximo. Desta vez, verdadeiramente, é um habeas corpus da relatoria da doutora Maria Neise. O paciente é Julierme Rodrigues e advogado doutor Vladimir Guedes de Moraes. Está presente? Não está presente, tá, Ana Cláudia? Não, desembargador. Não está. Hein? Você a palavra, relatora. Já está disponibilizado também, a ordem foi conhecida e denegada, Excelência. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência e peço o voto do desembargador Glauber Rego. Acompanho também, senhor presidente. Proclamo que a unanimidade a Câmara acompanhou o voto do relator. O seguinte, também da relatoria da doutora Maria Neise, é o de número 39 da pauta, é um habeas corpus. O paciente é Eric Tawan Silva, o advogado também doutor Vladimir. Acho que ele não está presente, né? Não estando, com a palavra a relatora, doutora Maria Neise. Também já está disponibilizado o voto, a ordem é conhecida e denegada. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência e peço o voto do desembargador Glauber Rego. Acompanho a relatora, senhor presidente. Proclamo que a unanimidade a Câmara acompanha o voto da relatora, denegando a ordem. Passemos agora à pauta anterior, o de número 11, uma apelação criminal número 2020-1712. Eu sou o relator. O advogado é doutor Francisco das Chagas Medeiros. Está presente? Está presente? Não consta que ele esteja presente. Eu já distribuí antecipadamente o voto com os colegas e a emenda, no final, eu digo recursos conhecidos e desprovidos em consonância com o parecer ministerial. Peço o voto do desembargador da doutora Maria Neise. Com o relator, Excelência. Obrigado. Peço o voto do desembargador Glauber Rego. Do mesmo modo, acompanho o relator. Proclamo que a unanimidade a Câmara acompanha o voto do relator. Tem ainda um agravo em execução criminal da relatoria da doutora Maria Neise. É o de número 12 da pauta. E o advogado são dois, doutor Cildilon Maia Tomás e doutor Tiago Cortez Meira. Um dos dois tem instituição oral. Quem está presente? Doutor Cildilon. Cildon, presente. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Presidente, só uma questão de ordem. E o doutor Tiago, ele está inscrito pela OAB. A OAB está na sala representada pela doutora Anne, mas o doutor Tiago teve um problema técnico, ainda não conseguiu entrar no lugar dela. Se esse processo puder ficar no final da pauta, esse tudo é bem. O senão, eu último, é o já último. está no final. Então, eu já sustento agora, sem problema. Senhor Você dispõe de 15 minutos. Muito obrigado. A matéria é relativamente simples. É um advogado que foi acusado e condenado por uma suposta apropriação de valores do seu cliente, apropriação não do valor principal, mas teoricamente de juros e correção monetária, que
iniciada a fase de execução penal, logo em seguida entrou em vigor o pacote anticrime e nós peticionamos, junto ao primeiro grau de jurisdição, a aplicação do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, com base no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Como essa lei entrou em vigor após a condenação e sendo mais benéfica ao réu, consequentemente, ele teria direito à sua aplicação retroativa. No primeiro grau de jurisdição, o magistrado denegou esse pedido, entendendo que não caberia nessa fase procedimental o acordo de não persecução, porque na sua ótica, conforme entendimento manifestado pelo órgão do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, esse instituto somente caberia numa fase pré-processual ou anterior à instrução. Além do que, também, na sua ótica, não teria o acusado, ora agravante, confessado o crime, e isso seria um obstáculo à celebração do acordo, além do que, seguindo mais uma vez o entendimento do Ministério Público, não seria útil para o Estado celebrar acordo nesta fase. Pois bem, Excelência, nesse segundo grau de jurisdição, o órgão do Ministério Público atuante, embora tenha oferecido parecer contrário à aplicação do Instituto, reconheceu que o acordo de não persecução penal, tal qual defendido pela defesa, tal qual sustentado pela defesa, é uma norma de caráter híbrido, ou seja, tem tanto a vertente de direito processual quanto a vertente de direito material. E a defesa fez questão de trazer alguns artigos doutrinários, já que a matéria é excessivamente nova, recentíssima, na qual os autores defendem, dentre outros argumentos, que o acordo de não persecução penal seria aplicável, com base no princípio da retroatividade benéfica, até mesmo após a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, caso remanesçam efeitos secundários da condenação. Ou seja, um entendimento muito mais abrangente, muito mais além do que aquele definido pelo magistrado de primeiro grau e definido pelo órgão do Ministério Público. E quais foram as grandes novidades que surgiram no cenário jurídico processual brasileiro desde que as razões desse recurso foram apresentadas nestes autos? Nós tivemos um recentíssimo caso no Superior Tribunal de Justiça, em que se admitiu a aplicação do acordo de não persecução penal na fase do recurso especial. Percebam que coisa interessante. Era um recurso especial, cível em ação de improbidade, mas que na fase do recurso especial foi aplicado o acordo de não persecução penal, e aqui eu abro um parênteses para esclarecer que o acordo de não persecução cível da lei de improbidade foi criado pela mesma lei que criou o acordo de não persecução penal, foi criado pelo pacote anticrime. E tivemos também recentíssimo, e Vossas Excelências, eu não consegui juntar agora de manhã por dificuldade no PJE, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou 2 recentíssimos casos, nos quais, em um deles, a instrução já estava concluída, o processo já estava concluso para a sentença, o magistrado baixou o processo em diligência, encaminhou para o Ministério Público, ofereceu o acordo de não persecução penal em razão da mudança legislativa. No segundo caso, já havia uma condenação, o processo estava em grau de apelação e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobrestou o julgamento da apelação criminal e baixou os autos em diligência,
para que fosse oferecido o acordo de não persecução penal. Nesses dois casos, excelências, nesses dois casos, o que se aplicou? O princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ou seja, prevaleceu, segundo aquela Corte Federal, o entendimento de que o caráter prevalente da norma é um caráter híbrido, mas prevalecendo a benesse de direito material que poderia trazer para o réu. Finalmente, esta defesa técnica tem a suscitar para vossas excelências que impor uma condição de que na instrução o ora agravante tivesse confessado a conduta para gozar neste momento do direito ao acordo de não persecução penal, se mostra, data máxima vênia, como uma aplicação de uma retroatividade da lei em prejuízo do réu. Simplesmente porque, quando a instrução deste processo foi feita, quando este processo foi sentenciado, quando houve um acordo confirmando a condenação, sequer existia no cenário do direito processual brasileiro o instituto do acordo e não persecução, muito menos a condição de que houvesse a confissão para que esse instituto viesse a ser aplicado. Portanto, senhor presidente, desembargador Glauber, doutora Maria Neise, doutor José Alves, representante do Ministério Público, é que a defesa entende de forma cristalina, de forma muito honesta, que sendo um instituto que envolve a extinção da punibilidade e, portanto, de direito material, sendo um instituto mais benéfico para o réu e sendo um instituto que entrou em vigor após a sua condenação e que, portanto, pelo benefício que lhe traz, comporta a retroatividade benéfica e, ainda mais, ancorado nessas 3 situações citadas. E também fazendo referência e fazendo homenagem a um habeas corpus, inclusive que eu fui impetrante e que vossas excelências concederam, aplicando retroatividade benéfica naquela situação da representação para fins do crime de estelionato simples, que também foi uma novidade do pacote anticrime, desembargador Gilson foi o relator, e aplicou a retroatividade benéfica também pelo caráter híbrido do pacote anticrime, é que a defesa do agravante requer, honestamente, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que lhe seja garantida a aplicação do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. São essas as razões e muito obrigado, Excelência. Obrigado também, doutor. Foi dito pelo advogado que, representando o escritório do doutor Tiago, estaria presente a doutora Anne. Ela vai usar a palavra. No silêncio. Ela já não está mais na sala, desembargador. Não está mais. Então, pronto. Passemos. Ministério Público pede a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora doutora, doutor Cildilon Maia, sempre faz uma exposição da Câmara Criminal muito bem feita, uma defesa efetiva, muito consistente, traz uma matéria que realmente inova, que começa a delinear agora. A posição do Ministério Público eu vou sustentar, excelência, levando em consideração essa hibridez e considerando que essa matéria posta seria de caráter processual e não material. E vou ler a emenda com a qual concordo, dois trechos do parecer da terceira Procuradoria de Justiça, doutora Naide, muito bem elaborado. Emenda: agravo em execução, pretensa obtenção de acordo na persecução penal, artigo 28A do Código de Processo Penal, como o doutor Cildilon já mencionou, trazido pelo pacote anticrime. Não acolhimento, impossibilidade de aplicação do Instituto em sede de execução penal, a despeito de sua natureza híbrida e da possibilidade de retroatividade benéfica.
Se entendêssemos que era de direito material, certamente teríamos que aplicar, inclusive, após o trânsito em julgado. Necessidade de observância da finalidade da medida, que visa impedir a deflagração da ação penal ou a continuidade da persecutio criminis. Inaplicabilidade após a sentença transitada em julgado, ainda de requisito legal imprescindível, que seria a confissão, que é uma posição adotada pela colega. A ausência ainda do requisito, que seria a confissão, não presente na hipótese. Inexistência de ofensa ao direito de não autoincriminação, aceitação facultativa do instituto, que, porém, é condicionada à confissão formal e circunstancial da prática delitiva. E, ao longo do parecer, já análise de mérito, a doutora Naide menciona muito bem o seguinte trecho: está-se diante, então, de medida de natureza despenalizadora que, claramente, objetivo impedir a própria deflagração, isso ela colocou negritado, impedir a própria deflagração de uma ação penal ou, no máximo, sua continuidade. Tanto que o legislador previu como uma das consequências do descumprimento das condições estipuladas o prosseguimento do feito mediante oferecimento da denúncia. Afinal, ela negrita mais uma vez, eis a razão, eis a ratio do Instituto, obter celeridade, eficiência e economia processual na resolução de infrações penais menos graves. E, para mim, o ponto principal que foi colocado no parecer foi o seguinte: logo, e ela coloca em negrito, não há que se cogitar em sua aplicação no âmbito da execução penal e, portanto, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, como pretende a defesa, uma vez que não se trata de mecanismo de revisão, rescisão de decisões proferidas em processos já fins. Eu quero mencionar que, de fato, a matéria merece uma análise mais ampla, mais detalhada, porque se nós entendemos que a matéria, e que se trata de regra de natureza material, a que Vossa Excelência está trazendo, doutor Silvio, aí sim nós teríamos que aplicar também o trânsito em julgado, porque se aplicaria o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Entretanto, nesse caso específico do acordo, nós estamos entendendo como matéria processual, como matéria que não tem natureza, não é em sede material. Por essa razão, desembargador Gilson, desembargadores, doutor Silvilon e todos que se encontram presentes aqui na sala, o Ministério Público vai manter a sua posição pelo conhecimento e não provimento do recurso. É a posição do Ministério Público. Muito obrigado. E com a palavra a doutora Maria Inês. Quero parabenizar a defesa brilhante do nobre advogado. E, em homenagem, também vou ler o voto. Conheço do recurso. No mais, contudo, penso não prosperar. Objetiva o oro agravante, o processamento do acordo de não persecução penal na fase executória da sua pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, crime de apropriação indébita. Como sabido, anteriormente incerto, tão somente na resolução 181, o novo Instituto de Transação Criminal foi incluído no artigo 28A do CPP, pela Lei 13.964/19, com o desiderato de conferir maior amplitude à chamada justiça despenalizadora, já enraizada em alguns dispositivos do nosso ordenamento. Acerca das suas particularidades, leciona o renomado processualista Renato Brasileiro. Abre aspas. Na sistemática adotada pelo artigo 28A do Código de Processo Penal, introduzido pela lei, cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, pelo menos em regra, pelo juiz das garantias, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, devidamente assistido por seu defensor, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso do parquê
de não perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal. Leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. Como se pode notar, há um reconhecimento da viabilidade acusatória, já que o investigado se vê obrigado a confessar circunstanciadamente a prática do delito. Nesse aspecto, o acordo diferencia-se de outros institutos de justiça negociada existentes no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que não exigem a confissão. No entanto, à semelhança destes, a aceitação e cumprimento do acordo não causam reflexos na culpabilidade do investigado. Prova disso, aliás, é o teor do artigo 28A, parágrafo 12 do CPP, segundo o qual a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para o fim de impedir a celebração de novo acordo dentro do prazo de 5 anos. Fecho aspas. Denota-se, pois, dentre outros pressupostos para a sua aplicabilidade, a imprescindível confissão formal e circunstanciada do fato delituoso, não sendo em absoluto a hipótese dos autos, como bem destacado pelo magistrado Apó. Aliás, como ponderado pela douta procuradora Naide Maria Pinheiro, a postura do irresignado sempre foi refratária e negacionista, bem diante da aquiescência com o persecuto criminis. Com efeito, malgrado incipiente a discussão na seara jurisprudencial e doutrinária, tem-se posicionamento recente da 5ª turma do STJ, de 26 de maio de 2020, entendendo pela inaplicabilidade do Instituto, uma vez divorciado da confissão oportuna. Por exemplo, abro aspas, embargo de declaração no agravo regimental, no agravo em recurso especial, estelionato tentado, conversão do julgamento em diligência, inovação recursal, impossibilidade, inexistência de omissão. Prosseguindo, ainda fosse ultrapassado o fundamento SUSO, ao meu sentir, o intento do apenado também esbarraria na limitação temporal do ANPP, vale dizer, no alcance de sua retrogressão. Anote-se, não se desconhecer a natureza híbrida do artigo 28A do CPP, norma processual com efeitos materiais, maiormente pelo seu consectário premente de extinção da punibilidade, caso atendidas todas as suas formalidades. Daí, a respeito da factível retroatividade benéfica, não se pode fazê-lo de maneira indistinta, diga-se, perdendo o rumo da finalidade, da norma e a intenção do legislador. Neste contexto, longe de se pretender limitar a zona fronteiriça de incidência, penso ser incompatível o acordo extrajudicial com a fase de cumprimento da pena, porquanto, ao fim e ao cabo, representaria um desvirtuamento de todo o rito processual e uma maximização da insegurança jurídica. No enfrentamento do tema, mais uma vez, bem discorreu a insigne procuradora de Justiça já mencionada, a doutora Naide. Finalmente, esclareço o paradigma trazido pelo agravante no HC da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Possui nuance deveras distinta da hora enfrentada. Há uma por cuidado e inovação do pacote anticrime, tornando o estelionato simples em ação pública condicionada à representação. Há duas por não abordar qualquer análise acerca da retroatividade na fase executória. Ao revés, o feito ainda se encontrava na formação da culpa. Ante o exposto, em consonância com a 3ª Procuradoria de Justiça, desprovejo o recurso. É o meu voto, Excelência. Obrigado, doutora Maria Neise.
eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência e peço a manifestação do desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, doutora Neise, eu também parabenizo o doutor Subilon, sempre ordeiro e elegante na tribuna, que agora é virtual. Mas, senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora e, como destacou doutor Zé Alves, não somente no caso concreto, sem firmar um compromisso aqui com esta posição, podendo aí, casos futuros, adotar uma nova postura. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Pois bem, eu proclamo que a unanimidade, a Câmara decidiu, a unanimidade pelo desprovimento do agravo. Com Senhor este presidente, julgamento. e já estou apto aqui a votar naquele que eu pedi vistas em mesa. Vossa Excelência Então, é isso que eu ia quer... dizer. Vamos votar agora é o de número 32 da pauta, da relatoria da doutora Maria Neise, e falta o voto do senador Glauber Rego. Senhor presidente, eu tenho alguns questionamentos a fazer aqui à doutora Neise, relatora. Doutora Neise, eu estou aqui com o processo aberto e a decisão, os fatos são do ano de 2017. É uma operação em que há uma pluralidade de investigados, viraram acusados, e que a decisão de segregação cautelar do paciente, ela somente acontece no ano, como disse na tribuna do Dr. Rodrigo, no ano de 2019, oportunidade em que ocorreu o aditamento da denúncia, e nesta decisão, Vossas Excelências puderem observar aí, até mesmo o advogado, Ministério Público, não há uma referência direta ao paciente Gustavo. A decisão, ela é... Deixe-me ver aqui. A decisão do colegiado, ela é específica com relação à decretação da prisão e aos seus fundamentos, com relação, primeiro, aos acusados Adilson Lima da Cruz, Lucianderson da Silva Campos e Francisco Oliveira Moraes. E aí há toda uma fundamentação com relação a estes acusados. Com relação também a Adilson Lima da Cruz, Lucianderson, já disse aqui, Francisco Oliveira Moraes, mais adiante, a decisão diz em relação ao paciente, a sua decretação, sem determinando a sua citação, recebendo o aditamento, e aí houve um pedido de revogação dessa prisão lá na origem, e no dia 12 de março, em uma decisão monocrática, magistrado que eu tenho enorme respeito, admiração, vou chegar nela aqui, ele faz a transcrição dessa decisão do colegiado. E aí, com todo respeito que merece Sua Excelência, os fundamentos em relação ao paciente, na minha visão, eles permanecem genéricos. E considerando, inclusive, que é comum nessas operações em que haja uma situação de maior participação, maior gravidade, maior periculosidade de determinados integrantes, menor de outros, o que me parece ser o caso aqui. Inclusive, ele teve a sua ida voluntária
aos órgãos de investigação, logo no início. Eu, senhor presidente, considerando aí toda essa nova orientação trazida pela legislação processual penal, eu voto pedindo vênia à relatora. Desembargador Glauber, Oi, doutor Zé Alves. Vossa Excelência até pediu que o Pois não, chefe pode dizer. Se eu não tiver pudesse verificar se havia alguma informação que pudesse ser útil ao voto de Vossa Excelência, né? Isso. Eu não sei, eu tenho apenas o parecer, eu não tenho os autos, porque esse parecer foi elaborado pela 10ª Procuradoria, doutora Miriam Silva. E aqui ela transcreve, seria o fundamento, um dos fundamentos para a manutenção dessa custódia, é o ID 606578. É esse que Vossa Excelência está vendo? Deixa eu chegar nele. São duas decisões aqui. Deixa eu ver qual delas é esse. Exatamente. É essa decisão que é monocrática, que é a decisão de doutor Romero. A decisão do doutor Romero, ele tão somente ele faz a transcrição da decisão do colegiado. E aqui, nesses fundamentos que são reproduzidos, como eu disse, eles são direcionados a outros acusados, não especificamente em relação a Gustavo, que inclusive somente veio a figurar por conta do aditamento. Desembargador Glauber, consta a informação aqui expressamente no parecer do guarda municipal, exercendo as funções de guarda municipal deste município, no entanto, ao contrário do que informado pelo acusado, todo relacionado a ele, ao guarda municipal. Vossa Excelência entende em que parte da decisão aí? Eu tenho só um trecho. Vossa Excelência já está com o ID. O que eu tenho aqui começa da seguinte maneira: os argumentos sustentados pelo requerente não procedem para fim de revogação do seu prisão preventiva. Começa assim, e vai fazendo referência justamente ao fato dele exercer. Ó, tem residência fixa na comarca, tem emprego definido, exercendo as funções de guarda municipal deste município. E qual a relação que tem com a necessidade da prisão? Não, eu estou mencionando apenas porque Vossa Excelência tinha dito. Eu estou lendo aqui. Que não havia referência ao guarda municipal, mas a outros acusados. Isso. Eu apenas estou dizendo a Vossa Excelência que esses trechos que eu estou lendo fazem referência direta a esse acusado específico. Não, aqui essa decisão que analisa o pedido de revogação. Na decisão que fundamenta a prisão, não há essa relação específica de acusado e os fundamentos da segregação. Ele, após transcrever esses fundamentos, e na decisão de ID, eu estou sem o número aqui, mas eu lhe digo já qual é o ID aí. Deixa eu ver se ele faz a referência aqui. São as folhas 333, 338 da ação penal. Ele diz que aí os argumentos sustentados pelo requerente não procedem para fim de revogação da sua prisão, este é a dúvida de necessidade da ilegalidade. Cadê a parte que fala dele? O guarda. A inocorrência dos fatos novos, assim como menciona, entre outras informações, não ser líder do grupo de extermínio, ter residência fixa e ter emprego decidido, exercendo as funções de guarda municipal neste município. Então, ele tão somente aqui, ele reproduz o que foi dito no pedido de revogação. Ele não traz fundamentos novos a justificar a segregação cautelar. Agora, assim, na sequência, desembargador Glauber, no entanto, ao contrário do que informa o acusado, observa-se que todos os pressupostos requeridos permanecem. Então, ele faz uma referência, depois disso ele começa a exatamente, permanecem inalterados o que ele já transcreveu. Se Vossa Excelência tiver acesso, aí vamos à decisão que foi a que decretou a preventiva. E aí foi onde se a relatora, se eu estiver enganado, ela eu peço venha ao desembargador, porque no momento eu só disponho de um computador e não estou tendo acesso. É o ID 6298698, doutor José Alves. Nessa decisão... Eu não tenho acesso, desembargador Glauber, eu não tenho acesso no parecer, eu só tenho parecer, como disse a Vossa Excelência,
Se Vossa Excelência puder vista, eu não sei, o parecer já foi dado. Não, Vossa Excelência, eu apenas fiz essa referência porque eu não sei qual é a contemporaneidade dessa decisão do 606575 ao que Vossa Excelência está mencionando. Por exemplo, me parece que o Vossa Excelência está mencionando uma decisão posterior ao ID 606575. Não, só há duas decisões no processo aqui. A 6298698, que decretou a preventiva, que recebeu o aditamento e decretou a preventiva no ano de 2019, e uma outra agora, já em 2020, que é essa que Vossa Excelência faz referência, e indefere o pedido de revogação. E nesta decisão, ele reproduz a decisão que decretou. Só que os fundamentos não são específicos em relação ao paciente. Então, senhor presidente, eu, pedindo vênia à relatora, eu voto pela concessão da ordem, condicionada a medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juiz de origem, senhor presidente. Pronto, desembargador. Percebo os argumentos bem consistentes, tanto da relatora quanto do desembargador Clauber. E as argumentações trazidas também pelo Ministério Público mexeram um pouco com a minha convicção. Eu nunca fui julgador de ficar indefinido. Para que eu tenha mais certeza e convicção do que vou votar, eu vou pedir vista desse processo, prometendo trazê-lo na próxima sessão. Bem, com esse julgamento, nós encerramos as sustentações orais. Passemos, então, agora à pauta anterior. Então, do SAG, 3 processos aqui da minha relatoria, eu vou pedir fazê-lo logo, independentemente da ordem, porque eu vou pedir o parecer oral. É o de número 1, apelação criminal número 2018, 12.265, em que eu sou o relator, doutora Maria Neise, a minha revisora, e apelante Sávio Eduardo Costa Carvalho. É uma preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao pleito de concessão do benefício da justiça, da assistência judiciária gratuita. É um caso muito comum aqui, mas nós somos obrigados, por força de lei, a ouvir o Ministério Público, a quem eu peço a palavra. Excelência, a posição do Ministério Público, já de conhecimento da Câmara Criminal, pelo menos do 4º Procurador de Justiça, é pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não dispõe de elementos para não conceder os benefícios. E eu sempre coloco nos meus pareceres o fundamento e considero que essa matéria deve ser apreciada em grau de recurso e não colocada para o juiz da execução penal, que lá no juiz da execução penal seria apreciada apenas essa capacidade de pagamento ou não, que seria o deferimento com um diferimento de análise da possibilidade ou não de arcar com essa despesa. Aí sim seria no juiz de execução, porque demandaria uma análise de prova. Então, a posição da 4ª Procuradoria é pela concessão da justiça gratuita, Excelência. Historicamente, Vossa Excelência tem sido muito coerente e mantida essa posição. Um pouco diferente de alguns procuradores. Eu distribuí com meus colegas o voto integralmente e, por uma questão até de praticidade, para não cansá-los, eu conheço do recurso parcialmente e dou provimento também parcial. Levo para aquela parte da dosimetria da pena. Já faz bastante tempo que a Câmara vem trabalhando com isso, não conseguiu ainda uma solução. Talvez, no futuro, uma reforma, processo penal e processual penal, é que venha dizer. Mas eu digo que dou provimento parcial, recurso para reduzir a pena aplicada ao apelante, tornando-a definitiva e concreta em 5 anos, 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa, mantendo nos demais termos incólume a sentença, fazendo parte integrante deste.
Peço agora o voto do desembargador, da doutora Maria Neise. Eu mantenho o meu voto, Excelência, com o relator. Eu também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Eu proclamo que, a unanimidade, esse processo foi julgado de acordo com o relator. Há ainda um que eu peço o parecer oral do Ministério Público, é a apelação criminal número 2019-1870, apelante Leonardo Fernando de Lima, Ministério Público é o apelado. E eu digo o seguinte: é uma preliminar de não conhecimento do apelo quanto ao pedido do reconhecimento da atenuante da confissão, do que se refere ao delito de roubo suscitado pelo relator. Doutor Zé Alves. Excelência, é o reconhecimento da confissão espontânea, não é isso? Exatamente. Pronto, Excelência, eu já analisei e o parecer da Procuradoria é pelo acatamento da preliminar que a Vossa Excelência está suscitando, tendo em vista que já foi concedido esse benefício. Certo. Então, pelo acolhimento, eu já distribuí o voto e digo no final o seguinte: recurso conhecido, parcialmente provido. Vem o velho problema da desmentida da pena, em que eu digo o seguinte: no mérito, em consonância com a Procuradoria, dou provimento parcial ao apelo, no sentido de reduzir a pena concreta por considerar favoráveis as circunstâncias judiciais das consequências do crime e comportamento da vítima, fixando-a em 7 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo incógnito os demais termos da sentença. Peço o voto da doutora Maria Neise. Com o relator, Excelência. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, com o relator. Proclamo que, a unanimidade, a Câmara acompanha o voto do relator. O último que compareceu oral é uma apelação criminal de número 701-3, apelante Francisca Claudiana Emílio, defensora pública, doutora Vanessa Gomes Álvares Pereira, em uma preliminar de não conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de justiça gratuita que suscita de ofício. Parecer igualmente, como já tinha mencionado, é pela concessão do benefício da justiça gratuita, com fundamento nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, levando em consideração que a matéria, a meu ver, deve ser apreciada em grau de recurso e a análise da possibilidade de pagamento ou não ficaria diferida para o juiz de execução. É a posição da 4ª Procuradoria. Muito obrigado. Eu tenho como distribuir com os colegas o recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, pelo desprovimento. Esse é o meu voto e peço o voto agora da doutora Maria Neise. Acompanho o relator. Desembargador Glauber. Também acompanho o relator. Proclamo que, a unanimidade, a Câmara acompanhou o voto do relator. Os demais processos da pauta anterior da minha relatoria, do 2 até o número 25, com exceção daqueles que foi pedido para julgar separado porque tinha extinção oral, eu já foi disponibilizado tudinho, e como habitualmente a Câmara vem adotando esse sistema, eu peço agora a manifestação da doutora Maria Neise. Mantenho o meu voto, Excelência, com o relator. Desembargador Glauber. Presidente, eu tive acesso a todos os votos e acompanho Vossa Excelência. Proclamo que, a unanimidade, a Câmara acompanhou os processos físicos. No final, processos PJE já julgados: 35, 33, 34, 52, 53, 41, 39, 12. Certo? Necessita de parecer oral. É o de número 19 do desembargador Glauber Rego. Tem a palavra, desembargador Glauber Rego. É o número 19. Doutor Zé Alves, tem acesso ao voto aí? Tive não, Excelência. Eu até faço apelo a Vossa Excelência para que, quando tiver alguma matéria a ser arguida oralmente, que encaminhe previamente, assim como eu recebi do desembargador Gilson 3 votos, fica mais fácil para analisar. Eu não sei qual é a matéria que Vossa Excelência vai suscitar. Aqui é uma preliminar
eu vou fazer a leitura, já que Vossa Excelência não teve acesso, Ela que eu estou suscitando de ofício aqui. Pleitei o recorrente a revogação de sua prisão preventiva com a concessão do direito de recorrer em liberdade. Adiante que o recurso não deve ser conhecido neste ponto, tendo em vista que descabe o manejo de recurso em sentido estrito com o escopo de pleitear a revogação da prisão preventiva, já que inexistente tal previsão nas hipóteses elencadas no artigo 581 do CPP. E aí eu trago aqui a doutrina de Nestor Távora e Osmar Alencar, peço permissão para não lê-la, e digo que, na análise dos autos, não se evidencia qualquer hipótese de patente constrangimento ilegal suportado pelo recorrente, passível de concessão de ofício. Ou seja, eu não conheço do recurso em sentido estrito, porque não está lá no rol que entende taxativo das possibilidades de uso, de manejo do recurso em sentido estrito, e analiso a possibilidade de ser concedido de ofício o direito de recorrer em liberdade, e aí eu peço a opinião do Ministério Público no sentido de não, nesta parte do recurso, de não ser conhecido por não haver a previsão de uso do recurso em sentido estrito nesse sentido. E Excelência, ainda faço a análise de ofício nessa possibilidade. Pois não. Excelência, o parecer foi elaborado pela primeira Procuradoria de Justiça. O recurso em sentido estrito é o 080-2795, é isso? Exatamente. Pronto. Então, quem elaborou o parecer foi a primeira Procuradoria de Justiça. Deixa eu ver se foi o doutor Anísio. Doutor Anísio. No parecer, ele entra na questão da impronúncia, que seria matérias de fundo. Mas ele abre um tópico sobre juízo de admissibilidade recursal. Então, ele diz o seguinte: Vossa Excelência tem um parecer aí, não tem? Posso acessar aqui. Ele diz: o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos legais de sua admissibilidade, erguendo-se cabível, adequado e tempestivo, além de bem evidenciados o interesse processual e legitimidade do recorrente, razão pela qual merece ser conhecido. Então, ele se posicionou. Então, em dissonância com o parecer ministerial, senhor presidente? Porque é o seguinte: eu vou manter a posição que foi adotada pelo doutor Anísio para não modificar o parecer dele. A outra alternativa que eu teria seria pedir vista para emitir um parecer que ele previamente já emitiu. Então, Vossa Excelência entendeu. Então, eu vou manter a posição do parecer da primeira Procuradoria, que já fez uma análise prévia da questão da admissibilidade. Então, no que Vossa Excelência suscita oralmente, eu me posiciono pelo que já foi mencionado no parecer da primeira Procuradoria de Justiça, ou seja, mantendo essa posição pelo conhecimento. Senhor presidente, eu mantenho o meu voto no sentido de não conhecer, em parte, do recurso em sentido estrito, em específico da questão do pedido do direito de recorrer em liberdade. Faço essa análise da possibilidade de concessão de ofício de um habeas corpus e, na matéria de fundo, eu nego provimento ao recurso em sentido estrito. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Glauber. Eu tive acesso ao voto do relator e não vejo nenhuma outra razão para não ser acompanhado o que faço agora. E peço o voto da doutora Maria Neís. Acompanho o relator. Proclamo que a unanimidade acompanhamos a Câmara o voto do desembargador Glauber, em todos os seus termos. O número 32, eu pedi vista. Todos os outros, a unanimidade acompanhou-se o voto do relator. Há algum processo, desembargador Glauber, físico, administrativo, alguma coisa que escapou à nossa apreciação? Não, senhor presidente. Doutora Maria Neise, há algum processo, alguma que não foi apreciado nesta sessão? Não tenho, Excelência. Não tem. A Ana Cláudia, aí, alguma coisa ficou na pauta que a gente, pelas razões assim, de técnica, não foi apreciada? Não, senhor desembargador, tudo. Então, não tendo mais nada a acrescentar, agradeço a presença dos dois julgadores,
doutor representante do Ministério Público, é mais um prazer tê-lo aqui, trocando essas ideias e dando subsídios para que essa Câmara efetivamente faça justiça nos termos do direito positivo, pelo menos. Agradeço a presença de todos, dou por encerrado.